O que compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. O que compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Onde é Messias? Aleluia, louvado seja Deus. Ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele diz. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos se alegrar. Aleluia, nessa noite. Jesus está aqui. Deus é fiel na minha e na tua vida. Louvado e agradecido seja Deus. Poder sentar. Vamos dar continuidade com os departamentos. Aleluia, que estão ali afiados para louvar e agradecer o nome do Senhor, não é assim? Amém? Louvado seja Deus. Departamento de criança crescendo com Jesus, que é uma oportunidade. Glória a Deus. Departamento Crescendo com Jesus, salva a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar, feridos da fortaleza.
Glória a Deus, louvado e agradecido seja Deus, da comunidade, com o departamento Anjinho do Rei, está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Coração
Deus. Departamento Comum de Betel está com oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Departamento Comum de Betel, sal da igreja, a paz do Senhor. Amém. Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi a cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça aceitável que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu tudo que fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi a cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi a cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glorioso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi a cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Departamento Comum de Betel agradece a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Toda vez que eu ouço esse louvor, eu me lembro lá nos anos 90, 92,
Aleluia. Assembleia de Deus, louvado e bendito louvor. Louvado e bendito seja Deus. Departamento de Leão está com a oportunidade. Aleluia. Louvado e bendito seja Deus. Departamento de Leões, saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Hoje também, seguindo a tradição, não vamos usar toalete, né? Vamos fazer também. Louvaremos o 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desse santo nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele veio buscar. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele veio buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele veio buscar. Departamento de Leões agradece a rica oportunidade. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia, Jesus. O tempo já se avança. Estava acostumado àquele relógio, ponteiro. Né? Aquele ponteiro é bom, né? Só vê até o futuro dele.
Esse aí, louvado e agradecido seja Deus. E o futuro, brincando, irmão. Ninguém vê o futuro, não. Só que pensar, o futuro é Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. A dizimar e ofertar. Aleluia, na casa do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Convido a diaconisa Elisângela. Amém. Louvar e agradecer ao Senhor, irmão dela. Louva e glorifica a Deus, nós também louvamos e glorificamos ao Senhor. Falei diaconisa. Amém. Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar o 30 da harpa cristã. Não sou eu, por Cristo salvo, e por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, minha alma resgatou. Não sou meu, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor. Da vaidade, da soberba, vem livrar meu Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia, é um Deus que nos dá graça todos os dias. Aleluia, nas nossas vidas. Às vezes a gente esquece de agradecer o quanto Deus Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Eu, por esses dias, eu quero agradecer a Deus, porque Deus tem me dado muito livramento por esses dias. Glória a Deus. Trabalhando, fazendo uma pequena piscina, né? Um projeto que foi passado para mim. E eu, por ser um pouco meio desajeitado, às vezes, né? Eu não vigiei e acabei derrubando o fio da energia dentro da água onde eu estava, né? O fio caiu ali e graças a Deus a água não chegou a tempo, né, de entrar. Se tivesse me fechado o curso, eu poderia, né, até morrer ali, né? Mas Deus tem sido maravilhoso. Eu fui rápido, do mesmo jeito que eu sou descuidado, também eu sou ligeiro, rápido, consegui tirar
e agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor tem dado na minha vida, né? Louvado e agradecido seja Deus, sem contar que o Senhor está dando livramento todos os dias da nossa vida a cada um de nós. O que nós estamos aqui, a graça do nosso Deus e a bondade do nosso Senhor. Amém? Louvado e agradecido seja Ele. Aleluia, Jesus. Tira as mãos para o altar. Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Senhor, te apresento, Senhor Deus, cada dizimista, cada ofertante, cada filho teu que por amor à tua obra dizima e oferta, para que haja mantimento na tua casa. Como sempre falando, Senhor Deus, recebe primeiro o ofertante e em seguida a sua oferta, dando semente àquele que semeia, como aquele que come. Senhor, repreende todo o mal, Senhor, todo espírito contrário, todo espírito humilhador, devorador, toda seta, todo embaraço na vida dos teus filhos, Senhor Deus, seja repreendido. Abençoa o trabalho, finança, negócio de cada um deles, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e graças a Deus. Ainda que nós vamos voltar, Pai, nessa noite nos reunimos para te adorar, te agradecer, ouvir tua palavra e se alimentar mais e mais dela. Te apresentamos, Senhor, teu filho, pastor João, que irá ministrar a tua palavra. Usa ele como instrumento em tuas mãos e fala com cada um de nós, para que possamos ser edificados pela tua palavra, que ele venha diminuir, o Senhor crescer, e o teu nome ser glorificado mais uma vez. É o que eu peço, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém, igreja? Amém. Graça e a paz a todos, amados irmãos. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 17, verso 13 e verso 14. Hoje, doutrina, e temos por obrigação falar dessa verdade. Peço a você que, se quiser anotar os versículos que vão ser falados aqui, anote. Porque doutrina é conhecimento, doutrina é para que a gente abra a nossa mente. Saudar também os irmãos que estão através do YouTube. Deus abençoe. Se quiser estar assim no meio, eu agradeço. Amém, amados? Todos acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 17, verso 13 e verso 14. Diz assim: E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram as suas cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, essa é a tua palavra que será ministrada nesta noite. Hoje, culto de doutrina, hoje, dia 10 de dezembro do ano 2025. Que teu nome seja glorificado e exaltado pelas nossas vidas, Pai. Que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem tomar os assentos. Irmãos, no último culto no São Caetano, eu fiz uma promessa para a igreja de pregar sobre o paganismo dessa data de final de ano, e fiz uma promessa de pregar não mais como eu pregava, só com um texto isolado, mas pregar falando do nome de todos os profetas que falaram, desde Moisés até Apocalipse, para que a igreja possa ter um entendimento a respeito dessa verdade em Cristo. E se você puder anotar, quiser anotar, é importante, porque o conhecimento liberta. E quando foi hoje de manhã, eu imaginei que eu ia pregar mais lá para frente, né? Mas quando foi hoje de manhã, o Espírito me despertou logo cedo e começou a me encher com uns textos, e eu digo, eu vou anotar para não esquecer, porque, né? E fui anotando, aí fiz um resumo, coloquei no grupo da igreja, mandei para todos os pastores que tem no meu telefone os contatos. Alguns botaram mais forte, outros nem responderam. Somente um
final da noite foi que disse que eu permanecesse como eu estava, porque Deus era comigo. Eu confesso que eu estava um pouco até triste, mas as palavras daquele pastor me animou. Teve mais outro pastor também que falou, porque eu compartilhei no grupo da família, fui logo deixado de lado. No instante me calaram, mas eu não me calo e não posso me calar, porque o Senhor disse para Ezequiel que Ele não nos enviou a um povo de língua difícil, e nem a um povo que não ia entender, mas a um povo rebelde, obstinado de coração. Mas Deus disse: pregue, quer ouça, quer deixe de ouvir. Falar dessa verdade, principalmente nessa data, que para muitos é uma data que parece ser uma data mais que especial, é muito difícil, porque andar na contramão de tudo que está acontecendo não é para todos. É tão tal que eu sou chamado até de quadrado, né? Que eu tenho que me atualizar. Tenho que me atualizar e fazer o mesmo que os outros estão fazendo. Mas eu prefiro viver quadrado e viver com a minha paz com Deus, do que sentar nos banquetes que muitos estão sentando e perder a minha salvação que está aí à parte. Eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho um zelo muito grande de pregar a palavra e pregá-la com toda a verdade do meu ser. Eu quero também agradecer, irmãos. Ontem eu já conhecia, foi a segunda, acho que a terceira vez que fui na casa da sua mãe, fui na casa da mãe de Veridiano, e eu posso dizer, meu irmão, que a fé dela é uma fé inabalável. Uma senhorinha de 78 anos, que passou por 5 cirurgias, teve o pé, o dedo cortado, depois as 2 pernas, e as 2 pernas dela foi cortada acima da coxa, né? Nem no joelho foi acima da coxa. Você vê lá só um pouquinho de gente lá na cadeira sentadinha, mas em nenhum momento vi aquela mulher murmurar, em nenhum momento vi ela atribuir a Deus nenhuma falta. Não foi porque eu estava alto lá, não, é porque a conduta dela tem sido dessa forma, testemunhada até por outros pastores. E a gente ficou lá na casa dela o dia todo e vendo o comportamento. Eu espremi ela bastante, perguntei muita coisa, e ela firme, forte, guerreira, contou um pouco da sua história e como começou a vida. E acredito que são poucas as mulheres, não estou aqui levantando a bola dela, não, né? Mas dizendo uma verdade, que suportaria o que ela passou e que está passando nesse ano de 2025. Mas para a glória do nome do Senhor, forte, irmão. Então eu digo para você, meu irmão, vigia na terra, para de reclamar, para de estar reclamando de tudo, vê o que é que você está fazendo, porque Jesus, Ele é fiel. Eu disse hoje para uma irmã, eu disse: olha, irmã, eu fui em Porto Calvo ontem, essa irmã de Coruripe. Eu disse: a senhora tem sorte. Eu disse para essa irmã: a senhora tem sorte, porque a senhora tem uma irmã que lhe ama e vive de joelho dobrado, clamando e pagando preço para a senhora não perecer. Porque se os seus pés fossem cortados, pelo menos o dedo, ela já tinha deixado triste. A senhora tem sorte. Eu digo: a diferença, né, que eu ouvi ontem isso lá da sua boca, essa diferença da sua família para a família da senhorinha que eu estive ontem, foi porque a família de lá estava um pouco afastada. A sua irmã e os seus irmãos oram e jejuam por sua vida. Agradeça a Deus para a senhora estar com as pernas arrancadas, porque eu estive na casa de uma senhorinha e as 2 pernas dela foram arrancadas e ela não murmura como a senhora, não reclama. Então tem gente aí reclamando de coisas que não poderia reclamar. Você já pensou se Deus dissesse assim: arranca as pernas dela, arranca as pernas dele? É forte. Irmãos, se tem uma coisa que Deus odeia, é Ele ser substituído por alguém. E o pecado da idolatria é a gente substituir Deus por algo que nem se compara, nem se iguala e que não é Deus, por algo feito pela mão do homem.
E quando você vai para as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor cobra. E eu quero falar desse tema que para mim é também desgastante, porque, irmãos, pense num povo que está obstinado. Eu não falo isso me referindo a Resmon, não. Eu falo me referindo à Igreja de Cristo. Pense num povo que está voltado para as adorações pagãs, é a igreja desse século. Os crentes perderam, meu irmão, o temor de Deus, perderam mesmo a visão do céu. Aqueles crentes que guardavam a santidade nessa dispensação são poucos, é de contar nos dedos. Os pastores não pregam mais. Eu, no grupo da família que estava, tinha 2 pastores que calados estavam, calados ficaram. Eles só fazem no privado bota lá, é forte, tá certo, mas não abre a boca para falar para quem está lá precisando ouvir, que precisa dizer assim: não, isso é verdade, ele está certo. Aliás, eu não, tinha 4, né? Tem 4, né? E nenhum abre a boca para dar um pico. Eu digo, não é possível, Senhor, será que eu estou doido? Será que todos esses textos que eu vou falar aqui para você agora é loucura na minha cabeça? Será que eu, pastor João, estou criando uma doutrina nova, ou uma igreja nova? Será, irmão? Mas não, a Bíblia nos orienta. Primeiro, escute bem, pode baixar só um pouquinho de nada, só. Eu gostaria que o senhor preparasse o microfone para o pessoal ler o texto, se for possível. A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel pecaram. Capítulo 17, verso 7 de 2 Reis. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. O verso 8 vai dizer que andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos reis de Israel que eles fizeram. Verso 9: e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Verso 10: levantaram para si estátuas e a imagem do bosque. Essa imagem do bosque é a famosa árvore de Azera, árvore de Natal. Essa está aí na praça. Hoje elas são feitas de metal para enfeitar as ruas, as avenidas, as orlas das cidades. No passado, eu vou mostrar aqui um texto que era feito diferente. Eles enfeitavam com cores, com tochas acesas para comemorar o sol, as estrelas, para comemorar o exército dos céus. Então os filhos de Israel fizeram isso. Verso 10, levantaram para si estátuas de imagem do bosque em todos os altos e outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e seguiram os ídolos dos quais o Senhor dissera: não fareis estas coisas. Tudo que Deus disse que o povo não fizesse, o povo estava fazendo. E Deus, como é um Deus que ama, eu nunca vi um Deus tão apaixonado pelo seu povo como o nosso. Eu nunca vi, porque Deus poderia ou não já poderia ter virado as costas para nós? Deus poderia ou não poderia ter dito assim: esse povo não me ouve, vou deixá-lo de mão. Certa feita, um jovem chegou perto de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e diz assim: não me chama de bom, bom é meu Pai. Fique imaginando Jesus dizendo: se fosse comigo o negócio ia ser mais estreito. Bom é meu Pai, que até está mandando a si próprio para morrer por causa de vocês. E muita gente não olha para o benefício que Deus dá. Eu ontem ouvi da boca da irmã Maria José, ela dizendo assim: eu estou com as minhas 2 pernas, perdi ela não. Estão todas aqui, né? Forte, irmão, forte. E por incrível que pareça, na hora que ela estava conversando comigo, a senhora mandou um vídeo mandar da sua nora, né? Na mesma hora. E eu disse: olha para aqui que coisa, a senhora está aqui forte e aqui a moça está querendo morrer. No mesmo assunto, dentro do mesmo tema.
Mas vamos lá. Deus começa primeiro falando na boca de Moisés. Livro de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor, 34, verso 13. Quem pode ler, por favor? Eu tenho que terminar 10 para as 9, porque eu tenho uns irmãos que precisam tomar Santa Ceia. Eu tenho que terminar. Se eu não conseguir terminar essa semana, eu termino na outra, mas termino. Amém, irmãos? Êxodo 34, 13. Quem pode ler, por gentileza? Louvado seja o nome do Senhor. Mas os seus altares transformarei, e as suas estátuas quebrarei, e os seus bosques cortarei. Olha qual é a ordem de Deus. Os seus altares você tem que queimar, as estátuas e os bosques tem que cortar. Essas árvores não podem ter na nossa vida. Deus usa Moisés para falar. Moisés, quando está perto de ser tirado da terra, também vai falar mais uma vez. Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Eu peço que dê uma oportunidade para os outros, para que todo mundo participe. Abra a Bíblia, igreja, para vocês lerem, porque é importante, porque quando a gente lê, a gente aprende. Deuteronômio 4, 19. Quem pode ler, por favor? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que vocês perguntem, mas perguntem mesmo. Mas pastor, eu estou apanhado, se acanha não, pergunta, faça pergunta. É por doutrina, irmão. E doutrina é ensinamento. Pode ler, 4:9 de Deuteronômio. É 4:19, perdão. E não levantes os teus olhos aos céus, e veja o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejam impelidos, a que fiquem perante eles. Ensina aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Olha só, leia também 16, 21 e 22. Deuteronômio 16, 21 e 22. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura. Deuteronômio 16, 21 e 22. Aleluia. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás a estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Olha só. Deus usa a boca de Moisés e diz: olha, Moisés, diz para o meu povo que eles não podem ter um altar idólatra, tem que quebrar. E nesse altar eles não podem ter uma árvore de azera. Eles têm que arrancar essas árvores. E diz para o meu povo, Moisés, que quando ele levantar os olhos para o céu, ele não veja o sol, ele não veja a lua, ele não vejam as estrelas, e eles sejam seduzidos para adorar esses astros que eu fiz para servi-los. Diz para o meu povo, Moisés, que no meu altar eles não coloquem a árvore de azera, nem na casa deles coloquem, porque eu odeio isso. Deus odeia, olha, irmão, Deus odeia. Se você der uma olhada nas ruas, as ruas são enfeitadas com os pisca-pisca representando as estrelas, as bolinhas representando os planetas, o sol, a lua, o enfeite. Toda essa ornamentação ela é feita desde os anos passados, tudo para adorar a Baal e a Azerá, tudo para fazer adoração a deuses que Deus disse que a gente não adorasse. Mas o povo de Deus não é de hoje não, é de muitos e muitos anos atrás. É obstinado, é teimoso, coração duro. Aí Moisés morre. Quando Moisés morre, quem assume no lugar de Moisés, irmãos? Vamos lá, igreja? Quem assume no lugar de Moisés? Josué. Aí Josué tem um trabalho com o povo, porque foi uma peleja. Mas no capítulo 24 de Josué, louvado seja o nome do Senhor, verso 15, Josué agora vai chamar o povo para atenção. E Josué vai perguntar. Quem pode ler para mim, por favor? Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, participe, porque doutrina, irmãos, tem que ser inculcada na nossa mente. A doutrina, e quando ela é sadia, Josué 24:15.
A irmã Sônia quer ler, ela está aí, já com a Bíblia na mão ali. Glória a Deus. É forte. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhe hoje a quem te vai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, Josué diz assim: ó, vocês escolham. Vocês querem seguir a quem? Essa pergunta é feita hoje para mim e para você, igreja. Você quer seguir a quem? Aos deuses que o mundo está oferecendo? A Baal, a Azera, a Tamuz, ou ao Deus de Israel? Qual Deus que você quer seguir? Eu digo e bato no meu peito, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nos dobraremos única e exclusivamente para o Deus vivo. E essa posição, irmão, ela afronta muito, porque se você leu a mensagem que eu mandei no grupo, eu não mandei uma mensagem ofendendo ninguém. Mas a minha prima ficou tão ofendida porque disse: você sabe que eu uso? Eu digo: sei que você é idólatra. E sei que você tem que se converter, porque você tem que decidir se quer andar no mundo ou quer andar com Deus. E dizer essas palavras às vezes choca, porque tem hora que a gente tem que ir para o confronto mesmo. Mas infelizmente o povo de Deus é um povo que irrita o Senhor. É um povo que não quer ser fiel a Deus. Eles, além de fazer, ainda provocam. E pior, irmãos, os profetas que pregam a verdade são apedrejados. São poucos os pastores que têm coragem. Aí talvez você pergunte assim: mas pastor João, por que aqui no altar da Redonda o senhor não encheu de pisca-pisca? Por que o senhor não permitiu aqui enfeitar? Porque a casa de Deus não se dobrará a esses ídolos. Porque nós decidimos honrar o Deus vivo e não querer dentro da casa dele adoração nenhuma que venha irritar o nosso Deus, que venha fazê-lo se virar contra nós, porque esse altar não está vendido, porque a gente não se corrompeu. Mas pastor, não tem nada demais, não tem nada demais na minha visão e na sua, mas na visão de Deus tem tudo demais. A minha prima disse assim: porque tem que respeitar a opinião dos outros. Eu digo: eu não estou falando de opinião, eu estou falando de Bíblia. Se ao terminar essa mensagem você escutar algum texto falando da minha opinião, não bote ela no coração nem guarde nada. Mas eu vou pregar até o final e falando de Bíblia, e falando do que Deus quer para a minha vida e para a sua. Agora, é um desejo seu, é uma escolha sua. Ah, pastor, porque o senhor não vai para a beira da praia, tomar banho lá no final do ano? Porque lá no final do ano tem um monte de gente fazendo oferenda para Iemanjá, fazendo oferenda para demônio, e eu não vou depois tomar banho numa praia que está ali sendo sacrificada para ídolo. É por isso, eu não vou pisar meu pé no nada que o demônio recebeu a oferenda a noite toda. Pastor, eu sou radical? Não sou radical. O apóstolo Paulo diz que a gente fuja da idolatria, que a gente fuja da aparência do mal, que a gente não se misture. E essas decisões, irmãos, ela vai afetar sim, porque a palavra é espada. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. E nem todo mundo quer pegar na espada. Nem todo mundo quer levantar a espada do Evangelho e pregar a palavra genuína. Na cidade de Itabuna, eu acho que é Bahia. Itabuna é Bahia. A prefeitura da cidade proibiu pregar nas praças, a não ser que tenha autorização. Agora, será que a prefeitura proibiu ter procissão? Será que a prefeitura proibiu dos cultos africanos? O Davi estava falando que teve o trabalho, foi ontem, Davi? Hoje,
Hoje teve um trabalho na escola, a menina apresentou lá um trabalho para uma entidade, ela quase se manifestou na escola, se manifestou, ou quase. Não entendi. Queria se manifestar na escola. Pregar a palavra não pode na escola. Falar do amor de Jesus não pode. Mas uma moça pode ir lá com os seus guias e se manifestar na escola, e a diretora, os professores bater palma, porque eles querem botar na cabeça do meu filho e do seu, isso é normal. Falar de Deus é pecado para eles, mas trazer macumba, bruxaria, feitiçaria, prostituição dentro da sala de aula é permitido. Eles querem colocar na cabeça de nossas crianças já de pequeno, e se você, pai e mãe, não vigiar, o diabo ganha seu filho e você nem percebe. Aí Deus usa a boca de Josué, mas o povo, o irmão, continua obstinado. Aí a Bíblia vai dizer lá no Juízes, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 11, verso 13 e verso 19. Quem pode ler para mim, por favor, Juízes? Deixa eu olhar para a hora. O relógio parece que é meu inimigo nessas horas. Juízes capítulo 2, verso número 11, verso número 13 e o verso 19. Amém? Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e prestaram cultos e serviços a Baals. 13. Deixaram o Senhor e prestaram cultos a Baal e a Astarotes. Verso 19. Mas, assim que morreu o juiz, os israelitas, assim que morriam os juízes, os israelitas voltavam. como está diferente, peraí, vou lá. Mas, assim que morreu o juiz, os israelitas reincidiam, né? Em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam outros deuses, serviam-nos e se prostraram-se perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e os caminhos obstinados que lhe trilhavam. Olha só, eles serviam a Balaíns, que é o que acontece agora, essas enfeites, esses enfeites, essas coisas, tudo é tudo a Balaíns. A Baal, a história ou a Zera, que é só mudava de nome dependendo da nação. E o povo de Deus era assim: enquanto tinha um juiz que tinha mão firme, o povo obedecia. Morria o juiz, o povo voltava a fazer tudo errado. Na igreja não é diferente. Se tiver um pastor que cobre, o povo ainda fica na linha. Se o pastor afrouxar um pouquinho na doutrina, o povo desanda. E se tiver um pastor que diga, não, pode vir pecar, os meninos que vão com força. Mesmo que esteja lá mostrando na Bíblia que está errado, mas se o pastor mandou, tem gente que vai fora. Aí o que é que acontecia? Deus virava, você pode ler o livro de Juízes. Deus fazia o quê? Entregava o povo na mão dos inimigos. Já que vocês gostam dos demônios, então deixa eles tomar conta de vocês. Já que vocês gostam de servir, aí o povo sofria, passava fome, ficava na miséria. Aí Deus tinha pena, levantava um. Aí Deus levanta quem para falar? Vou falar de um famoso, Gideão. Todo mundo estava dentro do buraco escondido, e Gideão é levantado como juiz para salvar o povo. Capítulo 6 de Juízes, verso 25. Olha a ordem que Deus dá para ele. O povo estava tão acostumado a servir os outros deuses que até Gideão, quando vê o anjo, quer sacrificar debaixo das árvores frondosas. Pode ler. É forte. Pode ler. Se tiver alguém aqui. Olha o irmão aqui. Irmão, não se atrai não. Leia. Amém. Ô glória. Juízes 6, 25. Foi Deus que falou para ele, irmão. Não foi o pastor João não. Ela vai ler agora. Naquela mesma noite, o Senhor disse:
7 anos de idade, despertasse o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e o poste sagrado. Olha só, esse poste sagrado é o de Azera. De Azera, que está ao lado do altar. Olha só, Deus aparece para Gideão na mesma noite. E Gideão, para entrar na tua casa, para entrar na tua família, derruba o altar de Baal que está dentro da casa do teu pai. E deixa eu te dizer mais, tem um poste lá sagrado de Azera, uma árvore perto do altar, arranca ela com a lenha daquela árvore, faz um sacrifício para mim, para que eu entre. E Gideão derruba. Ele tem que derrubar o altar de Baal para poder Deus entrar. Quantos crentes estão dentro da igreja, irmão, e o altar de Baal está firme? Está servindo a Deus, servindo a Baal, servindo ao mundo, servindo aos deuses estranhos. E Deus está dizendo, deixa isso, rapaz. Tira isso da tua vida. Irmãos, eu não estou aqui contando conto de carochinha, não. Quem mais gostava de casa enfeitada nessa época era eu. Depois que eu tirei esse demônio da minha casa, irmão, eu passei a ter paz. Eu passei a ter sossego. Eu passei a ter vida. Eu passei a ter a presença de Deus. Eu passei a ouvir a voz do Senhor. O Senhor não entra em um local sujo. Deus não entra num local onde a glória dele está sendo dividida com Deus descalço. O Senhor diz em Isaías 42:8: a minha glória mandou para outro. Aleluia. E é necessário que a gente aprenda isso se a gente quer de fato andar com Deus. Aí, se fosse parar por aqui, eu já estava satisfeito. Mas tem mais jeito, vamos lá. Aí Deus agora levanta, irmãos, a vida do rei, ou melhor dizendo, a vida de Elias. 1 Reis 18, verso 19 e verso 21. Deus levanta o profeta Elias para confrontar o sistema religioso que acaba com Jezabel, levanta dentro de Israel. Quem pode ler? Davi, leia, Davi. Levanta. Irmãos, vocês estão com Bíblia na mão, irmão? Igreja Santa, a gente tem que aprender a palavra. 18 de 1 Reis, verso 19 e verso 21. Deus levanta Elias, o tisbita, para confrontar o povo. 1 Reis 18, 19 e 21. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal, dos 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel, dos profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-me, mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. Olha só, irmão, o profeta Elias, o tisbita, disse: levanta os profetas de vocês tudo, de Azera 400 e o de Baal 450, e vamos lá para o confronto para saber quem é o Deus de verdade. E Elias pergunta para o povo: até quando vocês vão andar em dois pensamentos? Se é Deus e Deus de vocês, siga Deus, mas se é Baal, anda com ele. Porque, irmãos, a pessoa vai se prostituir e depois chega com a cara mais lisa, dizendo: Deus, eu te amo. E tem uns que tem a cara tão de pó, irmão, que estão lá debaixo das árvores dizendo: Deus, obrigado. Que Deus essa pessoa está pedindo obrigado, irmão? É mesmo que está cometendo uma adultério, está mandando lá fora para a pessoa dizer assim: ó, eu estou aqui te traindo, mas está tudo bem, quando eu chegar em casa eu te vejo de novo, viu? O Senhor diz lá em Provérbios que a mulher adúltera come e limpa a boca, e ela diz: eu não fiz nada de mal. Ela diz que não fez nada, mas é besteira, porque é o que os crentes de hoje dizem: isso é besteira. Não, irmão, isso é pecado. É pecado, é afronta contra o Deus vivo, é pecado contra o Deus Todo-Poderoso, é a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, da qual o Senhor teu Deus diz que odeia.
dezembro, se eu for, eu digo, eu fecho, eu fico em casa. Vou tomar café e dormir cedo. Se der vontade, boto um filme cristão, vou comer pipoca. Se não, vou ficar mexendo no meu zap, alguma coisa em cama. Ou se não, reinar, fazer alguma condição em casa. Não tem problema nenhum. Mas eu não vou me misturar. Ah, pastor, eu sou radical. Não sou radical, eu sou obediente ao Deus que eu sigo. E fazer isso pago muito caro. Pense no preço que é pago, irmão. Pense nessas costas como apanha. Hoje mesmo apanhei tanto que eu digo, rapaz, eu estava trocando de roupa, sentado na cama, quando eu escutei o pastor Rubens Oliveira lá de Paraíba falar comigo. Ele disse, pastor, o senhor é um dos poucos que eu conheço que permanece do mesmo jeito. E ele falando, as palavras daquele homem me levantou, porque eu estava tão para baixo, de tanto apanhar hoje. Mas Deus é bom. Deus não deixa desamparado, como se fosse uma injeção de ânimo. Ele dizendo assim, Deus falando na boca dele, continue pregando, meu filho, continue falando a minha palavra. Se não bastasse Deus levantar Elias, Deus usa agora o rei Davi. O rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 5, verso 20, e livro de 1 Crônicas, capítulo 14, verso 9, verso 10 e 12. Quem pode ler para mim? 2 Samuel 5, 20. O rei Davi está numa luta contra os filisteus. E o rei vê os deuses desse povo. E olha o que é que o rei vai fazer. 2 Samuel 5, 20. Quem pode ler, por favor? Eu estou pedindo para a igreja ler para ficar mais rápido, para eu poder terminar o culto com mais rapidez. Aleluia. 2 Samuel 5, verso 20, e depois 1 Crônicas. Alguém já abre 1 Crônicas aí para não perder tempo? 14, verso 9, verso 10 e o verso 12. Segundo Samuel 5, 20. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 5, verso 20. Pode ler. Tenha medo não, igreja. A gente pede para a igreja perguntar, a igreja está calada. Pode perguntar, igreja. Pode perguntar assim mesmo, é por doutrina. Pode ler, olha aqui um garotinho aqui para ler. Então foi Davi a e feriu a Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos de mim, como quem rompe água, por isso chamou daquele lugar Perazim. Olha só, Davi derrota os inimigos, tira os ídolos dele e diz: ó, esse lugar vai ser chamado de Baal Perazim. Agora, 1 Crônicas 14, verso 9, verso 10 e verso 12. Essa é a mesma história, só que ela está contando de uma forma mais rápida, mais detalhada. 1 Crônicas 14, verso 9, verso 10 e 12. Olha só, Davi disse o quê? Queima no fogo. Não serve para mim não, queima. O que foi que Moisés fez, irmão? Quando Moisés desceu do monte e viu o povo de Israel com um bezerro de ouro. O que foi que Moisés fez? Quem se lembra? O que foi que Moisés fez? Quebrou. E ele fez o quê? Pisou o pó. Fez mais o que, irmão? Botou água e disse: agora beba. Olha só. Sabe o que é que Moisés estava dizendo? Um Deus que eu piso de pé.
e ainda bebo, esse não tem como ser meu Deus. Moisés estava mostrando para o povo: isso aqui não é Deus, nunca vai ser, nunca será. Moisés estava dizendo: o Deus que conversou comigo lá no Monte Horebe não é esse. O Deus que eu passei 40 dias do lado dele é Deus vivo, é fogo consumidor, é Deus que não aceita outro no seu lugar. Ele é único e exclusivo. A Bíblia vai dizer que Moisés olha para os filhos de Levi, ele diz assim: quem for comigo, cada um pega a sua espada. E os filhos de Levi pegam as espadas e diz: agora matem. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele dia é estabelecida uma lei, que Jesus fala lá em Mateus 10: os inimigos do homem se levantam dentro da sua própria casa, porque agora Israel estava levantando ídolos dentro do seu próprio seio, e por causa desse mal, o diabo ganha espaço. Infelizmente, irmão, quando nós pregamos a verdade da palavra nua e crua, nem todos nós somos aceitos. Mas se sinta agraciado por Deus por não abrir mão de falar a verdade do Evangelho. Daqui a pouco nós seremos recompensados. Daqui a pouco eu e você estaremos nos ares com Cristo. Eu não abro mão desse dia. Aí Deus agora, irmãos, escute bem, usa Davi. Aí Deus agora vai usar o rei Ezequias. Aqui mesmo em 2 Reis, isso vai virar a página, capítulo 18. Deixa eu ler para vocês. O rei Ezequias é usado por Deus para destruir o altar de Baal e de Azera. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Aí verso 4, olha o que é que ele fez. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques de Azera, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor seu Deus, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ezequias foi um rei que tirou tudo que tinha de errado, e Deus fez esse homem prosperar tanto, avançar tanto. Depois ele tem uma loucura, fica doente, uma soberba, mas Deus vai lá e cura ele. Manda o profeta falar com ele. Não bastasse Deus falar através da boca, louvado seja o Senhor do rei Ezequias, a Bíblia vai dizer agora que Deus levanta. Escute bem, irmãos, Miqueias, livro de Miqueias, capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor, verso 12, verso 14, quem pode ler, por favor? Os profetas estão sempre falando, Deus falando na boca dos profetas, e o povo continua teimoso. Segundo dizem os pastores mais estudiosos, uma doutrina só pode ser feita se tiver mais de 2 textos. Então eu já passei aqui um bocado, né, irmão? E mais de 12 já foi lido aqui, não foi? Miqueias, capítulo de número 5, verso 12 ao 14, 12, 13 e 14. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deixa eu olhar para a hora, eu tenho 10 minutos. Eu não quero nem pregar, eu só quero falar onde está os textos escritos. Acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei no meio de vocês seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Aleluia. Mais adiante, depois de Deus ter falado na boca de Miqueias, o Senhor agora fala na boca do profeta Naum. Livro de Naum, capítulo 3, verso 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode ler, por favor? Naum, capítulo 3, verso 4 e verso 5. Igreja Santa,
4 horas hoje porque eu pensei para ministrar. Aleluia. Naum, capítulo 3, verso 4 e 5. Por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mescla das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face, às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Olha só, se você não sabia, irmão, essa adoração de final de ano é por isso que fala do espírito natalino. Isso é tudo feitiço. Sabia disso? Espírito de encantamento, feitiçaria, bruxaria. Espíritos são invocados. Muita gente presa nessa parte, principalmente os crentes. Principalmente os crentes. Aí, se não bastasse Deus usar esses profetas, Deus agora levanta Isaías. Isaías, capítulo 17, verso 8. Alguém abra, por favor. Depois Isaías 27, verso 9. E depois Isaías 47, verso 9. Tem muitos outros textos, mas eu estou dando só textos aqui, porque senão a gente vai passar a noite aqui falando. Isaías 17, verso 8. Aleluia. Isaías 27, verso 9. Isaías 47, 9. Quem pode ler, por favor, igreja? O relógio está voando, parece que deram uma soprada ali dele, ali, entendeu? Eu estou vendo um 3, não é um 8 ali. É um 3. Aleluia. Eu vou pedir para você ministrar. Se for o caso, não, Francisco, ali, o seu Francisco. Não olharão para Os irmãos que trabalham. Não olharão para o trabalho, obra de tuas mãos, e não darão a mínima atenção ao posto sagrado e ao altar de Deus, que os teus dedos fizeram. Verso Isaías 27, verso 9. A senhora leu 17 e 8, não foi? Leia 27 e 9. Assim serão perdoadas a maldade de Jacó, e será este o fruto da emoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmagalhadas e fiquem como pó de enchido, os postos sagrados e o altar de essência não permanecerão em pé. Olha só, aí Deus vai falar mais ainda lá em Isaías 47, 9. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, e toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância de teus muitos encantamentos. Dessa festinha do espírito natalino, do ro-ro-ro, desses demônios que estão aí tomando e roubando a salvação de muito crente, e que o povo de Deus está abraçado, entrelaçado até o pescoço. Ele tem que estar preso até as entranhas, e não adianta pregar, não adianta falar que Deus não quer. Daqui para frente vai apertar mais, não adianta falar, porque eles dizem assim: isso é besteira, você é chamado de louco, de quadrado, de doido, de tanta coisa, menos de servo. Eles dizem coisas absurdas, mas Deus não deixa de falar pelo grande amor que Ele tem. Aí Deus vai usar agora a boca de Jeremias, Jeremias capítulo 2, verso 20. Jeremias 2, 20. Quem tiver com
Jeremias, fica com Jeremias, que eu vou ainda tem mais texto. Tem uns 4 textos de Jeremias aí para ler. 2:20. Aleluia. Amém? Jeremias 2:20, o senhor procura aí, irmão Valeriano. Jeremias 3:6, Jeremias 17:2, Jeremias 32, 33 e 35. Porque há muito tempo quebrei os seus juros e rompi as ataduras que os prendiam, mas você disse: não serve servir, pois em todos os momentos altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se degrada e se prostitui. Olha só, Deus dizendo: olha, você era para mim uma preciosidade, mas tu não quiseste. Debaixo das árvores frondosas, debaixo das árvores dele, se prostituía. No passado, fazendo adoração, queimando libação, hoje é tirando selfie. É se amostrando em rede social, pecando contra Deus. Jeremias 17, 3:6 e 17:2. 3:6 Jeremias. 3, verso 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a rebelde Israel, ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Verso 17, verso 2. Jeremias 17:2. Vou pedir para vocês que não estavam, você me deixa meu filho. Passei com os irmãos ali para ter um Seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos solteiros. Jeremias 32, verso 33, 34 e 35. 32 de Jeremias, verso 33, 34 e 35. E viram para mim, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem. E edificaram os altos de Baal e estão no vale do filho de Inom para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, porque nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Capítulo 44 de Jeremias, verso 15, verso 16 e verso 17. Jeremias 44, 15, 16 e 17. Então responderam a Jeremias todos os homens que subiam, Que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em potos pratos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedecemos a ti. 17. Isso. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da vossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus. Olha só, peraí. Mas não diz que a Rainha dos Céus é Maria? Mas Maria nem era viva. Ela nem tinha vindo para a terra. Quem era essa Rainha dos Céus? A deusa Lua, a Zera, Astarote, Semiramis, a filha dos caldeus. Pode continuar. A Rainha dos Céus, e oferecendo-lhes libações, como nós
que nossos pais, nossos reis e nossos príncipes tenham feito nas cidades de Judá e nas ruas de Olha só, Jerusalém. no passado aqui, irmãos, eles enfeitavam as ruas nas cidades de Judá e na rua de Jerusalém, como faz hoje. Esse negócio de botar árvore nas avenidas, na beira da praia, nas praças, não pode ser de hoje não. Francisco, ministra a ceia. Os irmãos que vão tomar a ceia, eu não quero que vocês se atrasem não, para a pastora está ali. Dá para vocês escutar e tomar a ceia ao mesmo tempo, para não. Ó, eles enfeitavam, irmãos. As ruas eram enfeitadas da mesma forma, encantando o povo. Só que antigamente não tinha energia como tem hoje. Era na base do lampião, né? Mas hoje não, as pessoas chegam, passam deslumbradas, passam ou não passam? Passa, irmão. Se você passar pela rua aí agora, se você for ali na praça, você fica encantado, porque é feitiço, irmão. Deus não está ali, não é nada de Deus. O problema é que o povo de Deus não quer botar isso na cabeça. Aí, se não bastasse Deus usar Jeremias, a coisa vai apertar um pouquinho agora. Aí Deus agora vai usar, sabe quem? Ezequiel. Ezequiel é chamado de amigo de Deus. Capítulo 6, verso 13 de Ezequiel. Quem tiver abrindo em Ezequiel vai ler três capítulos para mim, por favor. Ezequiel 6, 13. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel 6, 13. Igreja, eu não quero constranger ninguém aqui, pelo amor de Jesus. A minha intenção é ensinar a palavra, viu? Pode ler, Ezequiel 6,13. Eles saberão que sou o Senhor, quando seus mortos estiverem espalhados entre os rios, e os altares em todas as colinas e montes, debaixo de toda árvore verdejante, e todo carvalho que dá sombra. Ezequiel 8, 14, 15, 16. Em seguida levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo Deus da luz. Olha só, chorando por quem? Pelo Deus da luz. Quem é o Deus da luz? O filho da filha dos caldeus com Nimrod, da família maldita. O pai, o Nimrod era filho da Semiramis, ele casa com a mãe e tem um filho da abominação. Pode ler o restante. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou. Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que este. Em seguida levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada ao templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas. Tinha quantos homens? 25. Vocês se lembram dessa data? 25. 25 de quê? Do mês mais quente do ano. 25 de dezembro de Natal. Olha só, irmão, que coincidência. Eles estavam fazendo o quê? Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. De cópia para o altar, adorando o sol. O que o povo faz hoje? Adora o sol, adora a lua, adora as estrelas. Coisa que Deus disse que não fizesse, o povo continua fazendo. Ezequiel 9, verso 9, verso 10. Então ele me disse: os pecados do povo de Israel e de Judá são muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio, a cidade está repleta de justiça. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. Por isso não o pouparei, nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que lhe merecem por tudo que fizeram. Olha só, não bastasse Deus usar Ezequiel, porque já está bom demais, né? Deus falando. Aí Deus diz assim: não, ainda vou levantar mais um. Deus levanta Oséias. O profeta Oséias vai falar no capítulo 4, verso 13 de Oséias. Quem pode ler, por favor? Como eu estava preocupado com os irmãos para tomar a ceia, dá para a igreja aguentar, né? Tem uns 8 versículos aqui ainda, dá para aguentar um pouquinho na igreja. Oséias 4, verso 13. Depois de Oséias vai vir um rapaz que vai bater de forte uma cantada de Natal. É forte, viu? Eita, Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso, a sombra agradável do carvalho, álamos e terebritos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição,
e suas noras cometem adultério. Olha o que é que Deus está dizendo. Você sabe por quê? Eu estou deixando os espíritos malignos tomar conta, porque vocês estão lá debaixo das árvores, seguindo a Deus que não é para servir. Aí é por isso que você vê filho de crente, as filhas perdidas, os filhos perdidos, os casamentos destruídos, a vida tudo enrolada, porque Deus diz assim: já que vocês gostam de prostituição, já que vocês gostam de feitiçaria, já que vocês gostam desses demônios, eu entrego. Eu não tomo conta. Se não bastasse Deus levantar os Zé, Deus levanta agora Amós. Amós 5, verso 23, 24, verso 25 e verso 26. A famosa cantata de Natal, que muitos pastores fazem aquele culto dia 25, né? E faz essa cantata bonitinha. Vamos ver o que é que Deus fala. Pode falar, irmão. Para fazer a cantata de Natal, mas vamos ver o que é que Deus fala disso, vamos ver. Amós 5, 23, 24, 26 e 27. Eu acho que se eu for pregar em algum lugar, eu saio fuzilado de lá. Rapaz, já está com a metralhadora me esperando do outro lado. Misericórdia, Deus, tenha piedade desse vaso tão fraquinho. Verso 24, 25, 26, 27. Olha o que aqui Deus está dizendo. Você chega no final do ano com aquela cantadinha bonita. Do lado que vocês cantar para mim, que corra o juízo como um rio perene, ande na justiça. Foi para mim que vocês cantaram, mas Deus está dizendo: foi para mim não. Vocês levantaram, antes do verso 26, levantaram a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Aí a pessoa está lá cantando, dizendo que é para Jesus, cometendo pecado e adorando Tammuz, adorando Deus pagão, e está dizendo que é para Cristo. E o pastor está lá batendo palma, concordando com essa adoração errada. E quem disser que ele está errado, irmão, quem disser que ele está errado pode ser até condenado a uma prisão perpétua. Só que a Bíblia diz o contrário. Aí Deus agora vai levantar, sabe quem? Vamos para o Novo Testamento. Agora quem já falou do velho demais, né? Estevão. Estevão foi o que, irmão? Recebeu um prêmio Nobel da Paz, ele, irmão. O pessoal gostou de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 41 e 42. O pessoal gostou de Estevão quando ele pregou essa verdade. Foi aplaudido de pé, Estevão, igreja. Pode ler, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 7, versos 41 e 42. Eu já vou terminar, só falta 3 textos. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja Santa. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Olha só, Estevão passa na cara de todos. Vocês adoraram as estrelas do céu, fizeram deles deuses. Aí agora, irmão, vem a cereja do bolo. Apóstolo Paulo, como eu amo Paulo. Paulo, dá um braço de cada um aqui na céu.
pense num camarada Francisco aqui. Não, a mente desse homem, e Paulo não era uma pessoa muito fácil de lidar, não. Segundo alguns dizem, ex-presidiário, não tolerava muita coisa, né? Paulo não era coisa, não. Mas pense num homem que a Bíblia, irmão, parece estar dentro dele. A inspiração de Paulo, meu Deus, só de falar dele eu fico todo arrepiado. O homem, ele pega, ele engloba ali os textos do Antigo Testamento, do Novo, e ele traz um conteúdo que faz a gente ficar maravilhado. Paulo agora, baseado, escute bem, Paulo prega, e ele pregou baseado no que Jeremias diz, e no que Asaf profetiza nos Salmos. Aí eu gostaria que alguém abrisse ali Jeremias capítulo 8 e lesse para mim do verso 1 ao verso 3, e depois alguém lesse para mim livro de Salmo 81, verso 12 e verso 13. Paulo faz uma afirmação baseada no que Jeremias fala e no que Asaf está profetizando. Olha que homem tremendo, irmão. Jeremias 8, essa aí é a recompensa, viu, irmão? Pode falar. Naquele tempo diz o Senhor: tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Olha. E expô-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, e a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após a quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como um esterco sobre a face da terra. Agora leia Jeremias 10. Se eu não estou enganado, parece que é o 8. Bota aí, 10, 8, se eu não estou enganado. Bota para Deus que tem que ser semana. Olha só, olha, escute só essa palavra, viu? Ó. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro, né? Agora vamos lá para o Salmo 81. Salmo 81, verso 12 e verso 13. Quem pode ler, por favor? Você vai entender o que foi que Paulo falou. Quem tiver em espírito vai entender. Salmo 81, verso 12 e verso 13. Portanto, eu peguei o desejo dos seus corações e amar os seus próprios conceitos. Ou se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha só, Deus fala na boca de Jeremias 10, 8, dizendo que eles andaram no conselho deles. Deus fala na boca de Asaf dizendo a mesma coisa. Aí Deus agora vai fechar a tampa do caixão na boca de Paulo. Romanos 1, verso 21 e verso 22. A mesma coisa. Deus vai falar a mesma coisa. O coração do povo ficou escuro, obscurecido. O coração da igreja está escuro, não escuta mais a voz de Deus, Francisco. Meu Pai Todo-Poderoso, tenha piedade de nós. As pessoas estão doentes, escurecidas dentro das suas almas. Paulo disse: olha, Deus falou na boca de Jeremias, Deus falou na boca de Asaf, e está falando na minha boca agora. Quem pode ler aí Romanos 1, verso 21? Meu Deus. A minha alma desejava estar num debate desse sábado. Eu desejava estar num debate. Pode ler. Portanto, tendo foi dito a Deus,
não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Seu coração obscuro ou obscurecido. Mas em seu discurso se desvaneceram, e seu coração enfrentado e obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornando-se loucos. Olha só. Se dizem ser sábios, viraram loucos. Agora, veja bem, irmãos. De todos os textos que a gente leu, é para a gente afastar-se ou é para a gente ficar perto dessas coisas? Tendo conhecido Deus, não deram glória a Ele como Deus. Eu quero dizer, vocês me conheceram pela boca de Moisés, vocês me conheceram pela boca de Josué, vocês me conheceram pela boca dos juízes, vocês me conheceram pela boca de Samuel, vocês me conheceram pela boca de Davi, vocês me conheceram pela boca dos profetas, vocês me conheceram pela boca da igreja primitiva, vocês me conheceram pela boca do meu filho, vocês me conheceram porque eu morri na cruz do Calvário por vocês, e mesmo assim vocês não me obedecem. Deus está dizendo, vocês deixaram o coração ficar escuro, estão servindo a deuses falsos. Agora sabe qual é a recompensa para fechar a tampa do caixão? O último prego que botou lá foi Isaías 30, e o resto está lá em Apocalipse. Deus está dizendo, vocês não gostam do sol, vocês não gostam da lua, vocês não gostam das estrelas, então se prepara. Isaías 30, versos 25, 26 e 27. Eu vou deixar para ler o final. Quem pode ler para mim, por favor, Isaías 30? Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 30, verso 25, 26 e 27. O que é que a ciência está dizendo aí, irmão? Que tem um aquecimento o quê? Todo o mundo alto e todo o alto levantado, haverá ribeiros e correntes de água, no dia das grandes matanças provocarem as flores, e a luz que a luz vai como o do sol, e a luz do sol se desmaiar como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligava a armadura, o seu povo pula a chave da sua ferida. Jesus, ele diz, irmão, isso não é em vão, viu? Antes daquele grande dia, o sol, haverá sinal no sol, na lua, o sol vai escurecer, ou não é assim que está escrito? Vai ter sinal, as estrelas vão cair. Olha só, mas olha o que ele vai falar Apocalipse. Apocalipse 6, 9, verso 6, depois 16, verso 8 e 9. E eu termino a mensagem. Apocalipse capítulo 9, verso 6 e depois 16, 8 e 9. Diz assim: louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Capítulo 16 de Apocalipse, verso 8 e verso 9. E a gente encerra, faz a oração agradecendo. E o quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar embora. Olha, irmãos, a recompensa de quem adora essas coisas vai ser queimada por elas. Olha só, teria recompensa melhor, irmão? Me diga mesmo, se a gente parar para olhar direitinho, será que teria recompensa melhor para Deus dar para quem não quer ouvir a voz dele, do que deixar o sol que as pessoas adoraram o tempo todo queimá-las? Teria recompensa? Nos Estados Unidos, escute bem, os milionários estão fazendo casas debaixo do sol, mansões, porque eles sabem que o tempo está se aproximando, que tem algo vindo aí. O apóstolo João fala
que eles iam construir em cisternas, né, cavernas. A gente sabe hoje que é bunker, né? Alguma coisa nesse sentido. Bunker, né? Bunker. A Bíblia diz que eles vão desejar que os montes caiam sobre eles. Porque quando Deus se levantar do trono, irmão, quando eles se levantar, Francisco, eles não terão cara para encarar o Deus Todo-Poderoso, vão correr. Milionários, bilionários. Aí eu quero ver o Elon Musk fazendo a tecnologia dele funcionar. Quero ver esses caras bilionários que estão pensando que morar no espaço vai impedir deles serem alcançados pela mão de Deus, que estão pensando que se cavar um buraco dentro da terra, o Senhor não alcança. O Senhor diz no Salmo 139, Davi falando: para onde eu irei? Se subir no mais alto céu, tu lá está. Se eu descer para o inferno, tu pega-me lá. Se eu for para o abismo, a tua mão lá está também. Para onde, irmão, a gente escapa da mão do Deus Todo-Poderoso? Ninguém vai escapar do Deus vivo, irmão, porque os seus olhos é como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua banheira tem uma espada flamejante de fogo. Ele é o Deus vivo que está vindo aí para julgar essa terra. Não tem Baal, não tem Astarote, não tem Azera, não tem Seberamim, não tem Filha dos Caldeus que vá ficar de pé diante do Deus vivo e poderoso. Naquele dia, irmão, a igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus, essa será coroada. Eu vou pregar essa palavra até o último dia da minha vida, mesmo que eu tenha que ficar só, mas eu vou falar. Eu não vou me acovardar para pregar para parente, para pregar para quem quer que seja, para pregar para essa cidade, para pregar para o mundo. Idolatria é pecado, e esse Deus que está aí na praça não é o Deus vivo. Ouça o que eu ouvi. Temos que falar a verdade do Evangelho, irmãos. Não podemos nos acovardar. Pregar essa palavra enquanto é tempo. Não podemos ter medo de falar da verdade. Igreja Santa, eu sei que eu pago um preço alto, mas é melhor sofrer com Cristo do que a gente perecer. O meu coração hoje está partido, não é por nada comigo não. Não para nada. Um homem crente, família crente, uma pessoa que não gostava dele porque ele era crente, matou o pai, matou o filho. Meu Deus, como está aquela esposa agora? Como está o coração dessa mulher, irmão? O cara matou, foi com uma 12, eu acho que é uma 12 aquilo. Chamou ele para fora, ele tão inocente, irmão. Chamou ele para fora de casa, ele saiu sem ter maldade, e já saiu recebendo um tiro no peito, só porque defende o Cristo vivo, irmão. Se fosse o contrário, na Nigéria nossos irmãos estão sendo queimados, jogados dentro de buracos e queimados vivos. E sabe o que é mais terrível para esse mundo? Que mesmo ele não tendo nem onde morar, mesmo sendo queimados, ele diz em nome de Jesus. Por isso que ontem, irmão, eu saí da casa da dona Maria José, no meu coração dizendo eu que tenho que ser pastoreado por ela, porque a mulher estava lá mutilada e dizendo: eu não largo ele. Que orgulho me deu da sua mãe, não, meu filho. Pode dizer para ela. Eu fiquei olhando assim e disse: Deus me deu uma fé assim. Ela toda cortadinha ali. Poderia estar dizendo: meu Deus. Ela disse: pode cortar, deixar só o pedacinho, mas eu estou com ele. No lugar dos filhos consolar, irmão, é ela quem está consolando os filhos. Sabe o que eu disse para ela ontem? O texto veio na minha mente: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu deixo essa mensagem, igreja. Vocês não têm ideia. Eu não sei como se passa na mente de nenhum.
mas o meu coração está enraizado aqui nessa casa. Eu vou dizer como Paulo, eu estou disposto a delatar mais ainda, abrir mais ainda o coração para ensinar essa casa, se Deus permitir. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada. Talvez o mensageiro não tenha sido tão eloquente, mas o que o Senhor trouxe ao coração foi falar para o teu povo. Leve em paz a tua igreja às tuas casas, Pai. Eu te peço e já te dou graças por todos, Pai, em teu santo nome, Jesus. Amém, Pai. E graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, fique com todos, e a igreja diz amém. A paz do Senhor para toda a igreja.